Boa tarde, Jesus. Bom, amigo, hoje eu quero falar sobre esse tema. Por que razão os maus se dão bem e os bons só se ferram? Você já teve essa percepção? Você fez tudo certo, agiu corretamente, foi honesto e tudo deu errado? Enquanto você observava pessoas más, pessoas manipuladoras, perversas às vezes, que exploram pessoas prosperarem. Você já viu algum chefe fazer isso? Pisar em pessoas só porque estão numa função maior? Às vezes o indivíduo é dono da padaria, dono da empresa, dono do que for, dono do escritório, e por isso ele é perversamente mau e só prospera. Bom, hoje eu recebi aqui de uma seguidora, de uma amiga, uma mensagem que inspirou aqui a fazer o Boa Tarde Jesus. Eu quero ler aqui para você, que diz assim: Pastor Ivan, eu não consigo entender. Minha chefe vive falando de Deus e da justiça de Deus, mas faz tantas coisas erradas. Vejo tanta maldade nela com pessoas mais frágeis e vejo que isso acontece com outras pessoas que falam de Deus, mas que fazem tanta maldade, sabe? E são abençoadas financeiramente, saúde, sua família, também não consigo entender. Será que a intenção dessas pessoas são boas? Será que o coração é bom? Será que intimamente lutam contra seus pecados? Será que buscam a Deus? E então, por mais que tenham atitudes erradas no íntimo, buscam a Deus e lutam contra? Por que elas são abençoadas? Bom, a angústia dessa amiga aqui é a angústia de muita gente mesmo. E eu acho muito relevante a gente trabalhar aqui esse assunto no Boa Tarde Jesus, então fique comigo aqui até o final do vídeo. Eu vou revelar algumas coisas para você que dificilmente você vai ouvir em outro lugar. Aqui você sabe que a gente tem que ser sincero, claro, objetivo, para poder clarear e tornar nítidas as coisas. Senão a gente fica confuso, que é exatamente a experiência dela. Ela diz assim: olha, a minha chefe, ela fala de Deus, ela fala da justiça de Deus, só que ela mesma é um diabo, né? Ela mesma, desculpa a expressão, mas ela é uma pessoa má. Aí ela começa a fazer, né? Ela não entende isso. Ela diz assim: será que no coração dela ela é uma boa pessoa? Será que ela está lutando contra os seus pecados e é por isso que Deus abençoa? Deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Que está assistindo aqui o Boa Tarde Jesus. Enquanto eu vou te explicando, você já vai se inscrevendo aqui no canal, vai ativando o sininho das notificações. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu pedido de oração. Se você tem dúvidas também, deixa aqui nos comentários, eu leio. Pode ser que o seu tema seja escolhido para um próximo Boa Tarde Jesus, tá bom? Então, se você tem aqui dúvidas, questões assim complicadas que você não entende, coloque aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. Quem sabe você seja o escolhido ou a escolhida para eu gravar um vídeo específico sobre a sua questão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o sol nasce para justos e injustos. Ok? Essa é a primeira coisa. Então é assim, pense numa pessoa perversa, numa pessoa má, numa pessoa egoísta, numa pessoa que humilha as pessoas. Essa pessoa má que a gente está pensando, que você pensou aí, essa pessoa, ela tem alegrias, ela tem bênçãos, ela tem risadas, ela tem coisas boas, e ela também tem dor de barriga, ela também tem lágrimas, ela também sofre. Então uma pessoa má, ela tem momentos bons na vida e momentos ruins. Agora, pensou essa pessoa má, agora pense numa pessoa boa, honesta, correta, honesta, bom pai, boa mãe, tudinho, tá, ok? Essa pessoa vai ter alegrias, felicidades, essa pessoa vai ter prosperidade,
essa pessoa também vai ter dor de barriga, também vai ter unha encravada, também vai ter problema, também vai passar por luto e por lutas. Daí você me pergunta então, qual que é a diferença entre o justo e o injusto então? Não vale a pena ser justo. Vale, sabe por quê? Porque quando você passar pelos teus problemas e pelas tuas dores e pelas tuas vergonhas e pelos teus pecados e culpas e dores e sofrimentos e tragédias, você vai passar pelo vale da sombra da morte junto com Jesus. Ao passo que o ímpio, ele tem que passar tudo isso sozinho. Você entende que existe diferença? Você escolhe ter Jesus nos momentos de dor, nos momentos de alegria. O ímpio não. O ímpio, ele escolhe passar por tudo isso sozinho. Isso é só um pedaço da resposta, tá? Olha só, eu quero ler para você aqui essa indignação dessa amiga nossa que mandou, é a mesma indignação de Asaf, aqui no Salmo 73, porque falando a respeito dos ímpios, eu acho que nem é o caso dessa nossa amiga, mas de Asaf, ele tinha inveja dos ímpios. Olha só o que ele diz aqui, Salmo 73, a partir do verso 3. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos dos tolos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes cinge e lhes serve como colar, e eles se vestem de violência, e no íntimo brota a maldade e a sua mente transborda maquinações. Asaf, ele diz que ele teve até inveja dos ímpios, porque eles eram maus, perversos e só prosperavam. Ele falava assim, esses caras não têm doença, não têm sofrimento, eles só viajam, tá tudo certo com eles, tá tudo bem com a família deles, tá tudo bem com tudo, só anda de carrão, só vive em restaurante caro, só que são perversos e maus. Ele diz aqui, é legal você ler o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, porque ele diz assim, eu acho que eu purifiquei em vão meu coração. Fiz tudo certo e só me lasco. Deixa eu explicar para você, e agora vem algo. Lembra que no começo eu disse que você vai ouvir coisas que você não ouve em outro lugar? É a partir de agora, tá bom? Então, preste bastante atenção enquanto você já deixa o seu pedido de oração aqui. Satanás, ele é o arqui-inimigo. Ele é o pai do engano, é o pai da mentira. E ele sabe exatamente o que fazer para prender alguém nas suas teias. Então, por exemplo, quando ele olha, vamos chamar aí o Roberto, tá bom? Pega lá o Roberto. Ele fala assim, o Roberto, gente, não dá pra gente tirar dinheiro dele não, porque se a gente tirar dinheiro dele, ele vai se desesperar e ele vai correr para Jesus, e aí a gente tá lascado. Então dá dinheiro pro Roberto, dá dinheiro pro Roberto, dá dinheiro, porque se a gente tirar o dinheiro dele, ele vai recorrer a Jesus. Então o que o diabo faz? Dá dinheiro, porque pro diabo pouco importa se você vai se perder pobre ou se você vai se perder rico, desde que você se perca. Para Maria, vamos pensar agora em outra Maria, ele fala assim, Maria é o seguinte, gente, não dá doença para Maria, hein? Se a Maria ficar doente, ela vai voltar para Jesus. Dá saúde para Maria, mas não vai pegar nem gripe. Deixa ela com muita saúde, porque se ela adoecer, ela vai voltar para Jesus. Você entende como é que o diabo faz? O diabo, para alguns, ele diz assim, dá dinheiro. Para outro ele diz, dá saúde. Ele oferece coisas boas para alcançar seus objetivos. Você se lembra que lá no pináculo do templo, o diabo levou Jesus lá no deserto da tentação e disse assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares? Então, Satanás, ele abençoa os seus filhos, abençoa. Nessa teia de engano, Satanás, ele promove bênçãos para que as pessoas fiquem entorpecidas, anestesiadas e não voltem para Jesus. Por outro lado, o outro tem que falar assim, vamos dar pobreza para quem agora?
pro Ricardo, vamos dar pobreza pro Ricardo. Pobreza, não dá dinheiro para esse cara. Porque ele vai ficar com tanta raiva de Deus que ele vai se afastar de Deus. Então a gente tem que jogar miséria, doença, desemprego, joga toda a podridão, porque ele vai ficar indignado com Deus, ele vai cuspir em Deus. Você entende que os métodos são diferentes? Então, da mesma ordem que Deus abençoa seus filhos, o diabo também pode. E Deus, ele tem esse método que o diabo usa de maneira deturpada, é uma cópia do método de Deus. Para alguns, Deus pode dar dinheiro, que o dinheiro é uma bênção na vida dele. O indivíduo, quanto mais recebe, mais dinheiro dá para os pobres, mais utiliza o dinheiro para a pregação do Evangelho. Eu me lembro agora aqui do Dr. Milton Afonso, não sei se você conhece a história dele, ainda já está com 90 e tantos anos, dono da Golden Cross, daquele plano de saúde. Esse homem, ele pagou a faculdade de mais de 60 mil alunos. Tem ideia do que é isso? Faculdade inteira de mais de 60 mil alunos. Quanto mais dinheiro Deus dava para esse homem, mais ele abençoava a vida de outros. Então, para ele, Deus dar muito dinheiro e ele ser milionário com muita força, não prejudicou a vida eterna dele. Ele sabia usar o dinheiro para o conforto dele, certo? Ele não vivia em voto de pobreza, não. Sempre viajou o mundo inteiro, tem ilha particular, mas ele usava o dinheiro dele para abençoar outras pessoas. Então Deus podia dar. Existem outras pessoas que Deus não pode dar, porque se der, aquele dinheiro vai ser para sua perdição, para sua morte eterna. Então Deus tem que segurar, Deus tem que esperar a pessoa amadurecer, para daí fazer ela prosperar financeiramente. Para algumas pessoas, se Deus der saúde plena, ela vai usar essa saúde para sua própria perdição. Deus tem que colocar ali um espinhozinho na carne. Então Deus vai trabalhando de acordo com cada pessoa para a salvação. O diabo vai trabalhando com cada pessoa para a perdição. Agora, por que os planos do diabo são frustrados? Porque quando Deus entra, o plano do diabo não funciona. Em primeiro lugar, o diabo não é perfeito, ou seja, ele erra. Embora ele seja muito mais poderoso do que você, ele não é perfeito. Por isso ele erra, inclusive, nas suas estratégias. Segundo, ele tem limite porque Deus impõe limite para o diabo. E Deus frustra os planos do mal muitas e muitas vezes. Às vezes o diabo pensa que está dando um checkmate em você, mas ali, quando ele pensa que é o fim, é só o começo. Na cruz, o diabo achou que ele tinha vencido o Filho de Deus, que tinha vencido Jesus. Os demônios exultaram na cruz, achando que verdadeiramente eram vitoriosos, mas eles estavam sendo derrotados através da morte de Jesus. A maior vitória que Cristo teve foi na cruz, morrendo por mim e por você. Os planos do diabo são frustrados, os planos de Deus não. Jó diz isso no livro que ele recebe o seu nome, né? Jó 42, ele diz: sei que os teus planos não podem ser frustrados. Então, amigo, nesse mundo, eu e você vamos olhar algumas coisas e a gente vai ficar sem entender. Você precisa aprender uma coisa, viu? Enquanto você se inscreve no canal, você que não é inscrito no canal ainda, enquanto eu arrumo o meu cabelo aqui, enquanto você se inscreve, você que não está inscrito ainda no Boa Tarde Jesus, não acompanha ainda o Boa Noite Jesus, Bom Dia Jesus, você precisa entender uma coisa, preste muita atenção no que eu vou te dizer, não importa se você é batista, adventista, presbiteriano, católico, metodista, menonita, luterano, maranata, Deus é amor, não importa. Você precisa entender que nem tudo será explicado para mim e para você. Existem algumas coisas que são mistério. A gente quer explicação para tudo, mas a gente não tem explicação para tudo. Vou te dar um exemplo aqui. Eu me lembro de um garoto que passou dos 3 aos 7 anos, lutando contra um câncer
um tumor no cérebro. Quimioterapia, radioterapia, fizeram de tudo. Olha, foi uma luta assim tremenda. E esse garotinho conseguiu reduzir esse tumor a ponto de viabilizar uma cirurgia. Foi feita uma cirurgia, quase 8 horas de cirurgia, e tiraram todo o tumor do menininho, que ameaçava a vida dele, ameaçava paralisar o lado esquerdo todo do corpo dele. Tiraram o tumor. Sabe, vitória, comemoração, festa, tudo que você imaginar. 2 meses e pouco depois, esse menino brincando com o irmão, sentado no sofá, caiu de costas, bateu a cabeça e morreu. 2 meses e pouco depois, de 4 anos lutando, tendo a vitória sobre o tumor, cai, bate a cabeça e morre ali mesmo. Como que eu explico isso? Não explico. Existe lógica para isso? Não existe lógica para isso. O que eu vou fazer? Eu não sei explicar. Como que eu vou explicar o fato de que uma menina... vou contar essa história aqui para você. E você vai compartilhando já aqui, hein? Você está aqui assistindo Boa Tarde Jesus, está comigo, vá compartilhando, para que a gente faça o YouTube trabalhar, né? Então o YouTube tem que trabalhar para Jesus, gente. Esse YouTube tem que trabalhar para Jesus. E como que a gente faz o YouTube trabalhar para Jesus? Quando você comenta, quando você curte. E tem, provavelmente tem muita gente assistindo e pouco like aqui. Quando você curte, quando você compartilha, o YouTube diz assim, isso aqui é legal, esse vídeo aqui é joia, então eu vou compartilhar para mais pessoas. E ele começa a evangelizar, ele começa a mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas, e a gente alcança pessoas que a gente nem sonhava em alcançar. Então você pode ser um missionário agora, deixando o seu like, compartilhando, é bem importante, tá? Teve um senhor que saiu do trabalho, ele sempre fazia o caminho dele no trabalho, mas ele ouviu uma voz dizendo, vá por outro caminho. Ele disse, eu vou pelo meu caminho de sempre, vá pelo outro caminho. E ele, não, eu vou pelo meu caminho é melhor, é mais curto, mas não, mude o caminho. E aquilo incomodou tanto o coração daquele homem que ele mudou o caminho e foi por um caminho pior e mais longo, a pé para casa. E quando ele estava perto da casa dele, assim, relativamente perto, tinha meio que um matagal assim, e ele escutou o pedido de socorro de uma mulher. E ela pedia socorro, e ele ficou naquele desespero, o coração acelerou, entro no mato, não entro no mato, entro no mato, já à noite, e ele via que o pedido de socorro era cada vez mais fraco. A menina estava perdendo as forças, né? A mulher estava perdendo as forças. E ele lembrou que uma voz disse, mude o percurso. Ele falou assim, é por isso. Aí ele entrou, não sabia o que encontrar, podia morrer. E veja, era um pai de família, né? O pai de família tem responsabilidade de viver, porque se ele morrer, a família se lasca. Mas ele entrou no matagal e viu que era uma tentativa de estupro, e ele se atracou com o agressor e brigou até a hora que o agressor fugiu, e ele completamente arrebentou. Você pode imaginar, né, uma luta no meio do mato escuro. E aí quando ele vai olhar para a mulher, era a filha dele. Ele salvou a filha sem saber. Agora, você me pergunta, por que Deus moveu tudo isso para salvar aquela menina e não salvou outras meninas de serem violentadas? Eu não sei explicar. E qualquer aventureiro que se aproximar de você dizendo que sabe explicar, a gente precisa entender isso. Nós somos limitados, não temos todas as respostas.
Então, essa nossa amiga, né, quando ela diz assim, essas pessoas, essa minha chefe aqui fala de Deus, fala da justiça de Deus, mas ela oprime os frágeis. É isso. São pessoas que aplacam a consciência delas, a maldade delas, a partir de palavras boas. Você não é definido por aquilo que você fala, você é definido por aquilo que você faz. Entende isso? De que adianta o marido falar que ama a esposa se espanca a esposa? O que ele fala tem valor? Então não é o que eu falo, mas é o que eu faço. É isso que tem valor. Então não adianta a pessoa falar, Senhor, Senhor, a pessoa, ai, porque Deus é bom, ai, eu tenho fé em Deus, ai, meu Deus é justo, vai me dar a vitória. E ele vai lá e oprime o mais fraco, oprime o mais frágil. Se ela está lutando no coração para poder deixar de ser assim, eu não sei, você não sabe, porque nós não lemos coração. Eu só sei de você o que você me permite saber. Ao longo da minha vida, quantas pessoas tinham falar bem calma, bem suave, sorriso no rosto, mas eram pessoas malignas. Malignas. Falavam de Deus, frequentavam igreja, dizimistas, cantavam no coral, pregavam a palavra, mas eram psicopatas, pessoas verdadeiramente perversas, tóxicas. Então não é porque fala de Deus que é de Deus. Não é porque fala da Bíblia que vive a Bíblia. Não é porque vive falando de Jesus que é de Jesus. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Porque parece que quando a todo mundo que lê a Bíblia é de Deus, não. O diabo leu a Bíblia para Jesus lá no deserto da tentação e o diabo é o diabo. Então, não é porque lê a Bíblia que é de Deus, não é porque fala de Jesus que é de Deus, não é porque faz milagre que é de Deus, não é porque faz profecia que é de Deus, não é porque cura que é de Deus. Eu não sei o que mais eu preciso falar aqui para você entender isso. Você precisa compreender isso de uma vez por todas. Não é porque fala de Deus que é de Deus, não é porque lê a Bíblia que é de Deus, não é porque enaltece Jesus que é de Deus, não é porque faz boas ações que é de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. É o que Jesus disse para você e para mim. Jesus disse, acautelai-vos, porque virão falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes religiosos. Então você precisa estar atento. E a gente precisa estar... Como que a gente sabe? Jesus Cristo disse, você vai conhecer pelo fruto. Então é assim, um abacateiro, como é que você sabe que um abacateiro é um abacateiro? Porque dá abacate. Porque se der ameixa, não é um abacateiro. Como que eu sei que é um pé de jaca? Porque tem jaca, porque está dando jaca. Eu não vou chamar de limoeiro, porque não está dando limão. Está dando jaca, é uma jaqueira. Então você precisa observar o fruto. Qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado de tudo que a pessoa fala, faz, diz, não diz? Certo? Bom, espero ter respondido a questão da minha amiga. Espero ter esclarecido para você também, convidar você a sempre compartilhar, a se inscrever no canal e convidar você a se tornar membro aqui do canal. Eu fico pensando, mas por que você não se tornou membro ainda? Seja um colaborador aqui do canal. Olha, a partir de R$5 você dá suporte para que esse canal cresça, se desenvolva, certo? Já já esse canal aqui vai precisar trocar toda a sua estrutura de equipamento tecnológico, já já. E a gente precisa do seu suporte para continuar pregando, para continuar falando. E a partir de R$5 por mês, você dá suporte ao canal, assim como o canal apoia você, apoia a sua família. Tá? Como gratidão, você já sabe, eu vou mandar minhas meditações escritas para você, tá? Todos os dias. Hoje o pessoal já recebeu. Se você se tornar membro agora, amanhã de manhã você já começa a receber as meditações escritas, que tem sido uma grande bênção.
tá? Algumas pessoas perguntam assim, mas Ivan, essa meditação aí é a mesma que você vai fazer do teu livro? Sabe que eu estou para lançar um livro, né, pela editora Planeta, chamado Dias Incríveis, Vidas Extraordinárias. Não tem nada a ver, são coisas bem diferentes, bem distintas, tá? Nesse livro eu vou usar a Bíblia para dar suporte às suas emoções. Nós estamos tão fragilizados e doentes emocionalmente e a Bíblia tem muito a nos ajudar, tem muito para nos dar suporte. Então eu vou usar a Bíblia para dar suporte às nossas emoções, à nossa vida emocional. Será um livro assim extremamente relevante, mas essas meditações que eu escrevo aqui é outra coisa, são as meditações secretas, né, que eu brinco. Então você pode ajudar a partir de R$5, é claro, né, gente? Se você puder ajudar com um pouquinho mais, se torne um inspirador, um colaborador, você pode ajudar proporcionalmente às suas bênçãos, certo? Proporciona. Agora, você não pode ajudar aqui o canal só porque, eu quero ganhar as meditações secretas do Ivan, não. Você tem que apoiar por ser uma causa. Você só pode se tornar membro se esse canal aqui realmente for uma bênção na sua vida e você quiser que esse canal alcance mais pessoas. Você entende? A meditação é uma consequência que eu escrevo ali para você, mando com muito amor, mas é para quem quer se envolver na pregação do Evangelho aqui, tá bom? Então que Deus abençoe você, quero te convidar para juntos orarmos a Deus, vou orar já para os pedidos de oração que você está colocando aqui, tá bom? Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Pedimos que o Senhor permaneça ao nosso lado, que o Senhor nos ajude a estarmos na Tua companhia. Fique conosco, Pai, por favor. Nos abençoe, nos guarde e nos ajude a entendermos que nem tudo tem explicação, mas que o Senhor está no comando de tudo e de todos. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e daqui a pouquinho eu te vejo, hein? No Boa Noite Jesus, às 8 da noite, todo dia às 8 da noite. Boa Noite Jesus, de manhã, 15 para as 6 da manhã, o Bom Dia Jesus, devocionais para aproximar o nosso coração de Deus e aumentar a nossa espiritualidade. Um grande abraço a você, fique com Jesus e até daqui a pouco no Boa Noite Jesus.